Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um culto. Eu gostaria de convidar vocês a estar nesse momento ouvindo mais uma vez a palavra do Senhor, adorando ao Senhor, apesar da distância, que a gente possa estar em comunhão nesse momento, sempre orando uns pelos outros, né? E crendo também que o Senhor Ele é nosso pastor e está nos conduzindo para momentos em que a gente vai estar juntos novamente. Que a gente tenha um ótimo culto agora. Abraço a todos. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som de sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos teus pés. Ao som da tua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar,
onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês nesse momento de oração, nesse momento onde a gente vai colocar diante do Senhor pedidos, depois de uma semana que não foi difíceis, que nos inquietaram, nos entristeceram, mas é diante desse Deus que não nos abandona, um Deus que não está de ouvidos tapados, é o nosso clamor, um Deus que está acompanhando tudo que está acontecendo, um Deus infinitamente misericordioso, bondoso, amoroso, que nós vamos colocar as nossas tristezas, as nossas necessidades e também os nossos agradecimentos. É que eu creio que muitos de nós têm ainda muito por agradecer, apesar dos dias não estarem sendo fáceis. Eu gostaria de iniciar pedindo que a gente lembre dos moradores de rua, né? Além das dificuldades normais que eles já enfrentam diariamente,
eles ainda têm enfrentado as baixas temperaturas dos últimos dias. Eu não imagino quão difícil deve estar sendo que a gente lembre deles nesse momento. Que a gente continue lembrando dos enfermos da Covid, dos enlutados que têm perdido pessoas queridas, amadas para essa doença. E pelos profissionais da saúde, por todas essas pessoas que direta ou indiretamente têm ajudado nesse momento, têm atendido as pessoas. Lembrar também da irmã Lídia, da Amanda, do Bruno, da Giovana, do Mateus, que o Senhor esteja ali com eles. E quero pedir que a gente lembre de orar pela Igreja de Cristo e pela liderança da Igreja de Cristo espalhada por esse país. Que a Igreja ela seja conhecida pelo amor, que ela seja conhecida pelas boas obras, que a diferença na comunidade seja feita e que isso marque a Igreja, que cada um de nós possa ser sal e luz de verdade, onde quer que estejamos, para que sejamos conhecidos como Jesus desejou que fôssemos, pelas boas obras e pelo amor. Senhor, muito obrigada pelo teu amor, muito obrigada pela tua graça, muito obrigada pela tua misericórdia. Colocamos diante do Senhor, ó Pai, tudo aquilo que precisamos, as nossas necessidades, as nossas dificuldades. O Senhor as conhece mais do que nós mesmos. E também queremos colocar diante de Ti a nossa gratidão por todas as coisas boas que tem nos acontecido no meio de dias tão difíceis. Eu quero te pedir nesse momento também pelos moradores de rua que têm enfrentado baixas temperaturas nesses dias frios. Que o Senhor os ajude, levante pessoas para abençoá-los, ó Pai, para ajudá-los nesse momento. Te agradeço pelo UNO, pelas pessoas que fazem parte desse trabalho tão lindo, fazendo diferença, Pai, na vida daqueles que precisam. Cuida, Senhor, dos enfermos pela Covid, dos internados, os que estão em casa. Leva a tua cura, Pai. Nós pedimos pela família da irmã Lídia, que o Senhor esteja ali cuidando dela, da Amanda, do Bruno, do Mateus, da Giovana, Senhor. Cuida dos profissionais da saúde, das pessoas que vêm trabalhando direto e indiretamente com essa doença, com as pessoas doentes.
E te peço também pelos enfermos, Pai, em geral, porque as outras doenças continuam. Que o Senhor esteja nos ajudando a passar por isso. Cuida de todos que estão em tratamento de câncer, os tratamentos de hemodiálise, que o Senhor esteja abençoando, Senhor. E cuida da tua igreja, Pai, que a tua igreja não seja conhecida pelos erros, pelos deslizes, pelos desvios, pelos escândalos. Que a sociedade conheça a tua igreja, Senhor, pelas boas obras que realizamos, pelo amor com que tratamos uns aos outros, pela diferença que fazemos na vida das pessoas que precisam de Ti. Cuida da IBCM, que tem feito diferença na vida de cada um de nós, que tem feito diferença na sociedade, na comunidade onde ela está. Que possamos continuar assim, seguindo, Senhor, a Tua palavra, sendo sal e luz nessa terra. Muito obrigada por tudo. Obrigada, Senhor, por esse momento. Em nome de Jesus, Senhor. Tenhamos uma boa semana, cheia da graça de Deus. Lembrando sempre que o Senhor se agrada daqueles que colocam nele a sua esperança. Deus nos abençoe. Nossas vozes juntas louvam Teu nome, ó Senhor. Nossas mãos erguidas estão para Te servir, o Teu reino proclamar, Teu amor testemunhar, os cativos libertar. Somos a igreja, somos Teu povo. Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei. Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei. Nossas vozes juntas louvam Teu nome, ó Senhor. Nossas mãos erguidas estão para Te servir, o Teu reino proclamar, o Teu amor testemunhar, aos cativos libertar. Somos a igreja, somos Teu povo. Se ouvirá por toda a terra o nosso canto ao Rei.
bom dia. Juntos mais uma vez e agora para anunciar como pregador dessa manhã uma pessoa muito querida, não só minha, como da igreja. E é bom anunciar a presença dos amigos. E nessa manhã é o pastor Valdemar Figueiredo, que foi o pastor que me antecedeu na IBCN. Hoje ele pastoreia a Igreja Batista do Leme e realiza diversos ministérios, diversas ações na sua caminhada no reino de Deus. Então, Dema, é uma alegria ter você nessa manhã no nosso culto e eu agradeço por ter aceito o convite. Um grande abraço a todos, a cada um de vocês e a você, Dema. Um grande abraço e que Deus sempre te abençoe e oriente na sua caminhada. E aí, querida Igreja Batista Central de Niterói, IBCN, a saudade de vocês, o Remi pediu para estar compartilhando com vocês uma reflexão, fiquei feliz com a oportunidade. Embora não seja a mesma coisa, é sempre bom vê-los, é sempre bom estar perto, a comunicação fica bem melhor quando a gente está junto. E vamos, nesse tempo, tratando de nos adaptarmos às nossas realidades, às nossas necessidades. E vamos nós. Mas um prazer muito grande estar aqui refletindo um pouco a palavra de Deus com vocês. Dia desses, na verdade, uma sexta-feira um pouquinho chuvosa, devia ser umas 2 horas da tarde, eu resolvi dar uma corridinha aqui pelas ruas do bairro onde eu moro, no Grajaú, que são ruas bem bucólicas, geralmente bem vazias. Eu ponho lá a minha máscara, 2 horas, porque a rua está mais vazia ainda, e resolvi dar minha corrida. E realmente o bairro estava bem, o fato de estar friozinho, estava pouquíssimas pessoas nas ruas por onde eu corro. E aqui na sexta-feira, na rua central, tem uma feira. E 2 horas, 2 e pouquinho, quase 3 já estava aquele movimento de desarmar a feira. Eu não passei pela rua da feira exatamente por não querer estar com aglomerado. Já tinha o pessoal fazendo limpeza, desmarcando, botando a mercadoria que tinha sobrado, enfim, mas tudo isso eu calculando, porque eu estava na rua do entorno, por perto. E aí eu me deparo na calçada com a mãe, imagino que mãe, com 3 meninas, assim, uma escadinha. Calculei que a mais velha devia ter, sei lá, os seus 12 anos, uma mocinha. E essa mais velha carregando na cabeça um caixote, a mãe também carregando, e as outras 2 acompanhando. E o que, além de me chamar a atenção, o fato daquela menina tá segurando aquela caixa, não era tão pesado, mas volumoso, junto com a mãe fazendo os mesmos movimentos. Quando eu olhei elas na calçada, quase que de forma sincrônica, elas abaixaram o olhar. Mas foi algo muito rápido, assim, muito, no que nós nos olhamos, nos encaramos, elas abaixaram o olhar e seguiram na calçada. Na verdade, elas estavam voltando não só da feira, mas elas estavam voltando da xepa. Estavam vestidinhas, de forma muito digna, bonitinhas, tudo limpinhas, asseadas e na simplicidade delas, mas bem vestidas, mas o olhar era um pouco a vergonha daquela condição de catar o fim da feira, de catar o que sobra, de fazer a xepa. A xepa tem 2 modalidades, eu não sei se a gente está, nas palavras, a gente está falando da mesma coisa.
mas é o fim de feira em que tem algumas coisas que não compensa o feirante levar, porque não vai conseguir vender no dia seguinte. Uma banana que já está bem madura, né, quase apodrecendo, então ele prefere ou deixar ali ou vender num preço muito barato, tipo para, né, se livrar daquela mercadoria. E tem também aquele outro produto que nem para isso, né? Ele simplesmente sobra, ele é deixado ali na calçada e você observa que muita gente se serve dessa sobra, dessa xepa, seja aqueles que compram da barraca a um preço bem mais barato, ou seja aqueles que catam o que sobra, né? E eu as caracterizei dessa forma, né? Uma mãe envergonhada caminhando com 3 meninas, que eu calculei que fossem suas filhas, pareciam todas, envergonhadas daquela condição, de catar o resto, de catar a sobra. Eu falei que eu estava correndo, né? Lento, devagar, mas é quando geralmente eu tenho as minhas reflexões, as minhas orações, exatamente nesse momento. Eu pensei imediatamente em 2 personagens da Bíblia, e eu falo de Noemi e Ruth. E digo porque pensei imediatamente em Noemi e Ruth, não pelo sentimento de pena, não por ficar constrangida quando alguém nos vê numa condição que para a gente momentaneamente é vergonhosa, vexatória. A gente desvia a cara, a gente não quer ser visto, né, naquela condição. E eu digo porque pensei em Noemi e em Ruth. Vou só retratar um pouco o primeiro capítulo dessa história que é linda. Estou falando de 2 mulheres e propriamente de Noemi, que saiu da sua terra, né, e foi para Moabe, porque havia fome na sua terra, em Judá, e ela resolve, junto com o seu marido e com seus 2 filhos, buscar melhores condições, né, na terra vizinha. E foi à procura de sobrevivência. E o livro não conta, mas fato é que Noemi fica viúva e também diz que os seus 2 filhos que casaram, né, não tinham tido filhos e ambos morreram. Não tem detalhes em que condições, mas o fato é que Noemi ficou sem o marido e sem os 2 filhos. Era uma mulher já idosa, ela se diz como velha, e um outro agravante social muito duro, que ela era estrangeira. Então, aparentemente, era tudo o contrário. Ela era uma estrangeira, ela era uma viúva, ela não tinha quem pudesse ser por ela, cuidar dela, e ela tinha a companhia de 2 noras. Nesse momento ela tem a ideia de retornar à sua terra, né? De voltar, fazer o caminho de volta. Ela narra no primeiro capítulo que ela partiu de uma forma e ela estava voltando, se não pior, da mesma forma, né? À procura da sobrevivência. Como quer dizer que foi uma década perdida no sentido total, né? Ela conseguiu sobreviver, mas ela voltava sem nada e ela voltava sem ninguém. Esse era o projeto, voltar sem ninguém. Voltar sem o marido, voltar sem os filhos, e não era projeto dela voltar com nenhuma das moças. E você sabe como que é o final do primeiro capítulo de Ruth, talvez a passagem são os versos mais conhecidos e mais citados, até em casamentos: onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu, teu povo é o meu povo, teu Deus será o meu Deus, que outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Antes disto, ela tinha falado o seguinte: olha só, filha, volta para a casa de tua mãe, volta para as casas de suas mães. Ela disse para as 2, enquanto que uma
beijou, chorou, lamentou, e assim foi. A outra, Ruth, se apegou a ela e disse que iria com ela. É legal essa história, não é? Mas por que eu lembrei, nessa sexta-feira, de corrida na rua, de meninas envergonhadas por catarem o resto e de levarem para casa o resto e de não quererem encarar, né, o outro que as vê nesta condição? Eu lembrei porque quando lá elas estavam, aí começa o capítulo 2 do livro de Ruth, Ruth teve uma ideia e ela foi realmente muito insistente, e a ideia de Ruth é que ela disse assim: tendo Noemi um parente do seu marido, senhor de muitos bens da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: vai, minha filha. Para reduzir um pouco a história, Ruth está se apegando a um detalhe da lei, a um artigo da lei, está lá no Pentateuco, né, que dizia que os proprietários, os fazendeiros, em tempo de colheita, deveria deixar, né, cair espigas e outros produtos para que os pobres viessem atrás e catassem. Então era, por lei, né, um tipo de distribuição de renda, de amparo aos miseráveis para que não passassem fome e que não morressem. Deixar cair um pouco da cultura, deixar cair um pouco da colheita para que ninguém morresse de fome. E Ruth se apegava exatamente a este artigo, a este princípio, a esta lei. E ela vai catar o fim de feira, a xepa. Ela volta para casa para ela, mas ela volta para sustentar aquela velha deprimida, cheia de amargura, que tinha proferido palavras muito duras, interpretando toda a sua história da seguinte forma: o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Eu não quero mais ser conhecida como Noemi. Eu quero que vocês me chamem de Mara. Como que a falar, aquela mulher morreu. Eu sou um poço de amargura. No entanto, Ruth leva para casa e come com Noemi, e assim ela sustenta a sua sogra, e a sogra, de certa forma, também cuida dela. Então tem ali uma mutualidade. É como se Ruth fosse a motivação para que Noemi permanecesse e continuasse. Xepeira, gente que cata o resto, gente que vive do resto, resto que interessa. E nisto está essa aproximação de Meninas na Calçada com o texto bíblico. Gente, tem coisas que absolutamente não é fruto da nossa vontade, não é fruto da nossa escolha, não são consequências, nós não estamos colhendo o que plantamos. Simplesmente coisas que independem da nossa vontade. O fato de ter tido fome em Judá e a família migrar à procura de sobrevivência não teve nada a ver com mérito ou com o pecado dessa família. O fato dessa mulher voltar acompanhada da nora para sua terra não teve absolutamente nada a ver com o que ela fez ou deixou de fazer. Contingências, absolutamente. Tanto é que ela interpreta como vontade de Deus, como desígnio divino. No entanto, tem coisas nas nossas vidas que não é colheita, que não é vontade de Deus como imperativo, devolvendo aquilo conforme os nossos méritos, seja para o bem, seja para o mal, seja castigo ou seja bênção.
não é a bênção que decorre da obediência, não é a maldição que decorre do pecado. Embora a gente possa, em outros textos, em outros contextos, elaborar esse tipo de raciocínio, mas aqui nós estamos falando de vidas que precisam reagir ao tempo, que precisa reagir a eventualidades, que precisa reagir aos acontecimentos. Se eu carrego o fim da feira, o resto, e aí é pensamento meu, né? Lógico que eu não estou falando da realidade. E se daí eu levo para casa o que ninguém quis comprar, ou o que eu não consegui comprar, o que me foi doado, e isso fere a minha dignidade, mas isso é o que eu tenho para hoje, eu vou com vergonha, mas eu vou. Isso também pode ser olhado nessas duas mulheres, em que alguém que não está jogando no lixo a sua dignidade, mas vai buscar no chão a sua sobrevivência e traz com dignidade para casa o alimento para sobreviver. Não tem tempo para discutir se merece ou não esse tratamento de Deus ou o tratamento, enfim, que decorre da bênção ou da maldição. Tinha um elogio que frequentemente os contemporâneos faziam a Ruth, é que ela era morena, muito queimada pelo sol. O que chama a atenção de Boaz e dos empregados da fazenda é que é como se ela fosse a primeira a chegar e a última a sair. Trabalhava de sol a sol e trabalhava firme. E talvez não tivesse tempo para pensar em algumas coisas como mérito ou fazer projetos. Era uma questão de sobrevivência. Ela não escolheu aquilo, mas ela tinha que reagir à situação da vida. É como se todos estivéssemos, e a minha reflexão nessa corrida, nesse dia, foi exatamente por aí. É como se nós todos estivéssemos reagindo a alguns fatos, a algumas situações sobre os quais nós não temos nenhum controle. A vida mudou, a vida deu uma cambalhota, e não só a nossa, de boa parte do mundo, de boa parte dos cariocas, dos brasileiros, enfim, em boa parte do mundo, muita gente teve a vida muito alterada por essas situações do Covid, da pandemia, a economia, a questão da saúde, a questão sanitária, as questões sociais, as relações humanas, tanta coisa mudou. E isso não tem absolutamente a ver com o que eu fiz ou deixei de fazer. A gente não vai eleger aqui o culpado, né, quem de certa forma trouxe essa situação. Isso não é nem mérito, nem castigo. Se a gente quiser ir por aí, talvez alguns possam se aventurar e encontrar tanto o mérito quanto o castigo em cada evento, em cada situação. Mas para tantos outros, a gente pode trazer uma palavra para essa discussão que ela é confusa, né? Que ela é difícil a gente tratar como acaso, como circunstancial, como eventualidades, como coisas, enfim, que a gente pode filosofar. A gente pode teologar, mas o fato é que, como Ruth, a gente tem que reagir. A gente tem que reagir. Não eleger culpados, mas seguir vivendo e seguir com dignidade. Se o que sobra, se o que resta é o que eu tenho, então é a partir daí que eu vivo. É a partir daí que eu faço projetos, é a partir daí que eu vou. Se o que me resta é acordar cedo e trabalhar sol a sol, contando com o outro para me beneficiar, o outro para dar aquilo que talvez é o resto, a gente que não nos falte a capacidade de apanhar essa oportunidade de seguir adiante. Talvez seja precipitado a gente achar que Deus encheu a sua mão de amargura e despejou sobre nós. E, portanto, tudo o que está acontecendo é mais do que merecido. Eu prefiro pensar num Deus de uma forma muito diferente. Um Deus que se compadece e um Deus que, como diz o Salmo 46,
sabe o que é o dia da angústia, e no dia da angústia não nos isola e não nos deixa só. Ele também se faz presente no dia da angústia. Ele também caminha conosco na calçada. E isso nos dá dignidade, isso nos dá condições de seguir adiante. Eu espero que a gente, diante de tantas mudanças nas nossas vidas, que a gente não se acomode, que a gente não se afobe, que a gente não se amargure, que a gente não se descaracterize, que a gente não se envergonhe, mas que a gente levante a cabeça, que vamos acudir um ao outro, como Ruth acudiu Noemi. Posteriormente foi Noemi que auxiliou Ruth, orientou, apoiou. Aquela mãe estava jogando a vergonha para algum lugar e estava carregando para casa talvez o alimento da semana. Então, por elas, ela passava por aquilo e passou por aquilo. Mas também aquela menina, a irmã mais velha, né? Sempre a mais velha, carregando um caixote, jogando a vergonha de uma mocinha para lá, aquela coisa de pré-adolescente para lá, porque talvez as irmãs precisassem muito comer naquela sexta-feira, almoçar finalmente. E ela também como provedora, como aquela que ajudava a mãe a carregar o peso que seria insuportável para ela só. Que a gente se ajude, que a gente se apoie, que a gente carregue um ao outro, que a gente, talvez sem entender, a gente prossiga nesse tempo que tem sido tão cansativo, tão exaustivo para todos nós. Mas não vamos pensar em Deus como aquele que despeja castigo, despeja ódio e que Deus está nos provando. Deus não precisa, absolutamente. Deus não é esse vilão da história. Que nós o tenhamos como teve Noemi, como teve Ruth. Eu não dá tempo de finalizar essa história linda, mas eu deixo em aberto a leitura rápida do capítulo 2, 3 e 4. E nesse livro tem um final feliz, né? Mas nas nossas histórias nem sempre o final é que a gente conseguiu ficar dono, proprietário de uma grande propriedade agrícola com uma super safra. Talvez nem sempre as nossas histórias tenham finais assim, né? tão perfeitos, com criança no braço e tantas outras coisas que essa história linda nos apresenta. O que eu gosto mais dessa história é o primeiro e parte do segundo capítulo. É a luta de uma mulher que, diante de circunstâncias tão adversas, não desiste da vida, porque tinha uma motivação: cuidar de uma velha. E essa velha também encontra ânimo e encontra forças, porque aí teve que se responsabilizar por aquela menina. E isso nos motiva a encontrar alguém que a gente tenha condições de encontrar sentido para viver, para cuidar, para amar, para seguir adiante. Como aquela menina na calçada, seguindo pelas suas irmãs, seguindo pela sua mãe, como aquela mãe com aquelas duas, e aquelas duas talvez, as mais novinhas, a vida inteira hão de lembrar que essa irmã guerreira, que essa mãe maravilhosa, com tão pouco, conseguia repartir e dividir a xepa. A xepa se divide. Se divide. E talvez essa ceia é a que Jesus nos fala, do corpo que se parte e que se doa. E aí, tomai e comei, é o meu corpo. É a ceia sagrada, é a xepa sagrada. É o que Deus tem para a gente nesse tempo. Lute, continue adiante, e que Deus abençoe a cada um de vocês. Não quero falar o nome, mas estou falando aqui, vem a memória, vem o rosto, vem a pessoa, vem o lugar, vem vocês e tantos outros que chegaram depois, nesses anos. Que Deus abençoe muito. Querida e amada igreja, fico por aqui. Valeu! Em pé! Ao longo destes 28 anos, entre becos e vielas, a nossa missão é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Meu nome é Jovino Neto, sou missionário de Jovens com a Missão, Jocum, aqui na comunidade do Morro do Borel.
é uma organização missionária internacional, interdenominacional. E nós estamos aqui no Morro do Borel desde o final da década de 80 e início de 90. A palavra que Deus nos deu para entrar nessa comunidade aqui está em Isaías 61, verso 4. E restaurarão os lugares antigamente assolados e os diante destruídos de geração em geração. No final da década de 80 e início de 90, alguns missionários receberam o desafio de entrar nessa comunidade. Só para vocês terem uma ideia, era considerada uma das comunidades mais perigosas no Rio e no Brasil. Papai do céu, muito obrigado por esse dia maravilhoso. Abençoe as pessoas que estão doentes e não têm casa para morar. E abençoe aí outras pessoas que se e que Deus e que esse coronavírus passe. Em nome de Jesus, amém.